Bom dia, obrigado por todos estarem aqui. Eu vejo aqui a lista dos participantes, né, grandes amigos. Obrigado a todos pelo tempo. A gente hoje vai fazer esse encontro, ele faz parte dos encontros do SER, né, que é o programa de CEOs da Sampo. É um programa idealizado, né, e liderado pelo Alexandre Fialho, que eu acho que todos, ou a maioria, né, aqui conhecem já. E o que a gente tem tentado fazer é uma agenda de transformação, que é uma agenda de transformação muito brutal, né, uma agenda de transformação muito forte, né. Eu vou compartilhar minha tela aqui, um slide super simples, para vocês tangibilizarem um pouco do que a gente está aqui falando, tá? Então, isso aqui é um pouco para onde a escola caminha como um todo, né? O professor, o Fialho, tem uma participação forte nessa construção de tendência da escola como um todo. Nossos programas, em geral, caminham para um pouco do que esse slide ele mostra. Então, é uma simplificação, obviamente, né? Isso aqui é muito mais complexo do que simplesmente um slide parece, mas eu queria que vocês, toda vez que participassem dos eventos do SER, tivessem em mente, né, essa distinção entre o mundo de ontem e o mundo de hoje, né? Que tem várias lentes para poder te dar uma explicação e junto a gente construir esse mundo a gente compreender, né, o melhor possível o mundo de hoje, para possibilitar a gente tomar melhores decisões. Então, na lente da psicanálise ou da psiquiatria, que analisa laços sociais, a gente tem o professor Jorge Forbes, né, que é quem conduz, junto com o Fialho, esse tema, com muita maestria, né, uma ideia de laços sociais cada vez mais horizontais no mundo moderno, né, em contraposição à verticalidade que existia, à hierarquia que existia, né, na lente da neurociência, né, o cognitivo versus o não cognitivo, no lado da filosofia, né, a especialidade aqui do Fialho, a ética versus a estética, com significados específicos para essas palavras, né? No campo da tecnologia, que é algo que nos programas, né, no programa SER a gente tem bastante no módulo internacional, é um pouco da compreensão da tecnologia linear versus a tecnologia exponencial, e mais do que a compreensão e aplicação da tecnologia em si, que eu acredito que muitos de vocês já estão acompanhando isso, é por que ela tem um poder, né, como tem, a par da tecnologia em si melhorar de forma exponencial, versus sua aplicabilidade no mundo pós-moderno, né, por que ela potencializa o cognitivo e faz o humano potencializar o não cognitivo, né, e como é que ela se relaciona com essas outras lentes. E uma outra lente aqui, por falta de um nome melhor, né, que é uma lente de classificação de problemas, usando um pouco a teoria da complexidade, teoria do caos, né, por que a lente, né, as lentes que ajudavam a gente a entender o mundo de ontem, a gente tinha mais capacidade de resolver problemas simples e complicados, e por que agora, né, nesse mundo de hoje, esse mundo pós-moderno, não cognitivo, estético no sentido filosófico, com tecnologias exponenciais, a gente caminha cada vez mais para resolver problemas complexos, né, e para lidar, e para dançar com problemas caóticos, lembrando que problemas caóticos não são resolvidos. Tá? Então, essa é basicamente a lente. Como eu gostaria que vocês enxergassem, né, o SER, né, o programa para CEOs da Sampo, e a comunidade que a gente junta. Então, são vários encontros, agora durante esse período todo de crise, né, de desafios, a gente vai fazer um encontro a cada 15 dias, onde a gente vai mesclar temas que são um pouco mais pragmáticos com temas que entram mais nas profundidades de alguns dessas lentes, alguns desses recortes. Tá? E por que isso é muito interessante e é muito complicado? Isso é muito interessante, porque tirar uma lente, como se você de fato colocasse um óculos, enxergasse muito melhor o mundo para te ajudar a tomar decisões, mas, por outro lado, não são temas elementares, onde simplesmente num pequeno bate-papo é possível ter a compreensão absoluta do todo. Né? Muitas pessoas que participaram até da turma 1, né, do programa e que participam dos nossos encontros, né, falam, olha, são temas muito profundos, que exigem uma reflexão, que exigem um amadurecimento, quer dizer, não é algo tão elementar como um conhecimento mais de característica cognitiva, por exemplo. Tá? Então, essa era a introdução que eu gostaria de fazer.
Quero agradecer o Júlio e o Rodrigo por estarem com a gente aqui nessa hora para o bate-papo, e passo para o Fialho para que ele possa conduzir aqui nosso bate-papo agora de manhã. E obrigado aí, acho que vai ser um grande aprendizado vocês compartilharem aí uma série de coisas e bastidores com a gente. Obrigado. Bom dia, obrigado, Securato, bom dia a todos. A gente está começando uma série de encontros, né, que a gente vai estar fazendo virtualmente. Esse primeiro, a temática, né, como estamos lidando com a crise, fez escolher tanto o Rodrigo Caserta quanto o Júlio, por dois motivos. Porque eles não apenas vão falar da perspectiva própria das suas empresas, enfim, das suas organizações, mas também vão, pela natureza do negócio de ambos, né, vão falar também de perspectivas mais ampliadas e profundas de outros players, por estarem também nessa crise convivendo com dilemas alheios de outros líderes de outras organizações. Então, essa perspectiva ampliada que ambos podem trazer vai ser muito rica para esse momento, né? Apresentando rapidamente, antes de passar para ele, o Rodrigo é uma pessoa querida, enfim, tornamos amigos, alguém que está nessa jornada do programa Ser, né, que a gente vem vivendo aí com bastante intensidade, e que eu tive o prazer de descobrir que a gente tem aí, na verdade, uma amizade que é antes de sermos gerados, que é o que nos une aí também no coração e na alma, que somos rubro-negros, né? Então, isso nos une. E falar de crise, aqui eu quero fazer um parêntese, né? Inclusive dizem que, teoria da conspiração, né, de que o coronavírus foi inventado pelos antes para poder parar o Flamengo. Mas brincadeira à parte, eu acho que o meu amigo aí, rubro-negro e grande companheiro, vai poder trazer e colaborar, alguém que eu tenho o prazer e a honra de estar convivendo aí nessa jornada profunda, que é o programa CIE, aluno da turma 1. Né? O Júlio, amigo de infância, desde as épocas de Belo Horizonte, que eu mudei para Lanús, a gente conviveu, mas eu costumo dizer que as amizades pós-separação se tornam mais intensas que de infância. Então a gente se reencontrou ambos pós-separados do primeiro casamento. Ele estava em Nova York, começou a vir muito para São Paulo. Eu estava em Belo Horizonte, vim para São Paulo, a gente começou a se reencontrar, e aí a amizade cresceu, obviamente, e temos muitas histórias aí, mas o importante é que ele, além de um grande cara, um amigo profundo, a gente tem feito vários negócios juntos, sócio em algumas empreitadas, e alguém também que vai trazer essa perspectiva, atualmente morando nos Estados Unidos, mas também muito conectado com empresários e temas de Brasil. Então é isso, obrigado, Rodrigo, obrigado, Júlio. Vou passar primeiro a palavra para o Rodrigo, aí na sequência o Júlio traz as suas considerações, e aí eu vou fazer um wrap-up, jogar algumas perguntas para abrir para o Q&A, para as pessoas também poderem participar. Obrigado, gente. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado aí, Securato, pelo convite, Fialho. É um prazer estar aqui com vocês. E acho que o meu principal objetivo aqui é aprender um pouco também, né? Acho que esse é o grande tema do momento, né? O que nós podemos aprender nesse momento único que a gente está vivendo, né? Fazendo uma reflexão, e aí começando aqui o bate-papo e compartilhando com vocês aí a minha perspectiva, né, do que a gente está vivendo. Eu vou quebrar isso rapidamente em 3 dimensões aqui, né? A primeira, a dimensão da minha organização, né? A Avanade é uma empresa de consultoria, uma empresa de serviços, é uma joint venture da Accenture e da Microsoft, é uma empresa global. Eu sou o responsável pela operação aqui no Brasil, né? E acho que a nossa primeira reação no momento em que a gente teve a real noção da dimensão do que estava acontecendo foi uma preocupação muito grande com as nossas pessoas, né? Como é que a gente consegue, e um desafio enorme, né? O nosso time, como em todas as consultorias, né? Um time que trabalha de maneira distribuída, né? Fisicamente nas instalações dos clientes,
Então, a gente teve uma preocupação muito grande, em primeiro lugar, né, em proteger essas pessoas, né, acho que essa é a primeira palavra que vem aqui à minha cabeça, proteção, né, mas, ao mesmo tempo, uma coisa que era importante para todos, né, para os nossos clientes, para nós, para estas pessoas, era como é que a gente consegue conciliar isso com assim, a manutenção da produtividade, né, dessas pessoas. Elas não vão sair de férias agora, né? Essas pessoas, elas precisam e querem continuar a trabalhar, e os nossos clientes contam com isso, né? Então, esse foi o nosso primeiro desafio, né? E eu fico muito contente, porque em 11 dias corridos, incluindo aí, né, 2 finais de semana, a gente conseguiu colocar 1.120 pessoas das nossas 1.200 em casa produtivas, né? Lembrando que isso era uma coisa que não dependia só da gente, em diversas situações a gente precisava de algumas mudanças na infraestrutura dos nossos clientes, para que os nossos profissionais pudessem acessar a rede desses clientes e se manter e pudessem se manter produtivos, né? Então, a gente teve um desafio assim de logística e teve um desafio de planejamento e de alinhamento com os clientes muito grande, né? Mas a gente teve muito sucesso, e aí na semana seguinte a gente conseguiu finalizar esse processo, e hoje, né, nós estamos aí com as 1.200 pessoas em home office produtivas, né, todas elas. Então, acho que quando eu olho a dimensão um pouco da empresa, assim, esse negócio mostrou o tamanho do desafio que a gente tem, e acho que uma outra experiência que a gente está tendo agora é de perceber que alguns paradigmas foram quebrados, né? Então, alguns clientes que resistiam muito, né, no trabalho remoto, hoje dão depoimentos dizendo que a produtividade está absolutamente alta, que esse modelo está funcionando, e eu fico com a sensação de que eu não sei se nós voltaremos algum dia para onde nós estávamos antes dessa pandemia. Eu acho que algumas coisas aqui vão ser mudanças permanentes, né? Quando eu saio um pouco disso e olho na segunda dimensão aqui, que é a dimensão dos nossos clientes, né, a dimensão das empresas, clientes das consultorias, eu diria o seguinte, eu até gostaria de, talvez o Securato possa organizar uma pesquisa depois, né, daqui a algumas semanas ou meses, para dizer o seguinte, né, aquela pergunta famosa, né, o que acelerou mais o processo de transformação digital na sua empresa, né? Algumas empresas respondiam que tinha sido o CIO, outras o CEO, outra diretoria colegiada e tal. Sem dúvida nenhuma, o coronavírus é o maior vetor de aceleração aí do processo de transformação digital das empresas no mundo, né? Eu tenho essa convicção. E é incrível observar que empresas, algumas muito grandes, não estavam ainda absolutamente preparadas para isso, né? E essa é uma das coisas hoje que tem ocupado bastante o nosso tempo, né? Quer dizer, como é que a gente ajuda essas empresas a criarem uma infraestrutura de workplace elástica, né? Porque, assim, é um momento também que as empresas não querem aqui assumir compromissos de custos de médio e longo prazo, né? Quer dizer, precisa elástico no sentido de que, quer dizer, consiga atender uma demanda enorme nesse momento, mas consiga depois voltar, né, por uma coisa mais perene de longo prazo, né? Então, é impressionante observar como algumas empresas estavam ainda caminhando muito lentamente para isso e agora se viram numa necessidade, né, enorme de acelerar esse processo, sobretudo quando a gente fala de workplace, né, quando a gente fala do ambiente de trabalho. E a terceira dimensão é a dimensão minha, né, pessoal aqui, né, o Rodrigo Caserta. Eu comentei com o Fialho essa semana numa troca de mensagens que eu honestamente me sinto até nesse momento com um estofo, né, com uma musculatura maior depois do programa SER, porque eu acho que uma das principais necessidades que a gente tem agora é de observação de tudo que está acontecendo, né? E uma das coisas que eu acho que esse programa me ajudou a desenvolver foi a minha capacidade de observação, né? Acho que as lentes citadas aí pelo Securato, elas acho que traduzem bem isso, né? Eu não sei se eu olharia
para essa situação com tantas lentes como eu estou olhando agora. Eu acho que é um momento de enorme aprendizado. Eu não vejo esse momento como um momento, né, aquela frase, né, um pouco batida, não, ó, tem grandes oportunidades aqui, né? Eu nem olho muito sobre esse aspecto. Eu acho que é um momento de grande aprendizado que vai mudar as relações de trabalho, vai mudar as relações humanas. Eu acho que, de certa maneira, de vez em quando a gente precisa de um choque desses para mostrar como existem coisas maiores, né? E a gente, às vezes, perde um pouco essa noção de dimensão, de perspectiva. Eu acho que nós sairemos, como pessoas e como empresas, muito mais fortes desse momento, né? Essa é a minha perspectiva pessoal. Deixa eu devolver aqui para o Fialho ou já passo para o Júlio? Pode emendar aí, Julinho. Depois eu entro. Vamos lá, pessoal. Bom dia. Obrigado aí, Securato. Obrigado, Rodrigo. Quer dizer, eu acho que eu vou tentar aqui passar um pouco da visão mais financista, né, que é a nossa praia. Eu sou o sócio fundador da Belvedere. A Belvedere é uma gestora de recursos. A gente tem ação no Brasil, nos Estados Unidos e também em Portugal. Faz a parte de gestão de recursos e faz também a parte de advisor, que significa que a gente assessora a empreendedores dentro do mercado de capitais, né, e a gente busca trazer eles no mercado de capitais de forma simplificada. Tá? Quer dizer, esse momento é um momento ímpar, é um momento que ninguém estava esperando. Né? Então, a primeira que eu falo desse momento é um momento que não tem parâmetro. Então, a interpretação desse momento, ela tem na história, não dá para se olhar para trás e tentar enterrar esse momento com algum fato que ocorreu na história, né? Então isso traz para a gente alguns desafios. Na minha organização específica, quer dizer, o desafio é pessoal. A gente trata as pessoas, e aí eu estou falando de várias jurisdições, como é que a gente trata essas pessoas e protege essas pessoas, né? Então, no primeiro momento foi para trabalhar todo mundo online. Uma outra característica também da minha empresa, como a gente trabalha em várias jurisdições, pela primeira vez a gente quis atingir todas as jurisdições, né? Então, assim, o que acontece com o Brasil hoje está acontecendo com Portugal, está acontecendo com os Estados Unidos, está acontecendo com outros lugares, né? Então, é uma forma da gente enxergar que realmente existe, né? Então, a gente está vendo, não é uma situação, né? Eu brinco que, por exemplo, em 2008, quando a gente teve a crise do subprime aqui nos Estados Unidos, o Brasil teve um ano de queda de PIB, logo depois, ele teve um ano de forte crescimento do PIB. Né? Então, o Brasil ia bem. Então, não sentiu a crise do subprime aqui. Este momento é diferente. Esse momento está todo mundo sentido. Quer dizer, todo tendo isso. E, logicamente, os movimentos que forem feitos, eles vão ser consequência do futuro. Tá? A gente vai ter oportunidade de discutir um pouquinho mais disso. A empresa que é importantíssimo, né? Quer dizer, é o forte acompanhamento das medidas governamentais, porque quer dizer, o governo tem que ser influente no momento, né? A gente fala um pouco de irresponsabilidade fiscal, tem que ser irresponsável. Mas, assim, eu acho que todos os setores têm medidas governamentais que vão impactar todos os setores, né? Então, eu acho que quem esse acompanhamento, e a gente tem feito isso de forma de acompanhar essas medidas. Falando um pouquinho de negócios, né? Quer dizer, os negócios estão suspensos, né?
o negócio de advisory está suspenso, quer seja por mudança de preço, né, porque vai ter que reprecificar o que está sendo feito, e eu acho que isso fica claro quando a gente conversa com os empresários, né, quer dizer, a dúvida, né, então vai ter que reprecificar, e eu acho que vai ter uma mudança também de visão de mercado, né, quer dizer, o risco subiu, e depois a gente pode estar um pouco mais o que a gente entende que é risco, mas o risco subiu, o risco de mercado subiu, o risco de subiu dentro de uma consequência desse momento, né? Falando um pouco do que a gente tem conversado, então nesse período, eu acho que eu pessoalmente eu tenho usado muito para conversar, para escutar das pessoas. Então, eu acho que eu devo ter conversado nas últimas semanas com cerca de 200 empresários. Esses empresários têm negócios fora, esses empresários às vezes estão baseados aqui fora, baseados em Portugal, estão baseados no Brasil, e todos com a mesma sensação, né? Insegurança, né? Então, a primeira característica quando você conversa com todo mundo, insegurança. É aquela insegurança de viver algo que nunca viveu, né? Então, tá todo mundo entendendo que esse momento é um momento único, é um momento de insegurança e de incerteza, né? A segunda coisa que quando a gente conversa com os empresários, a gente percebe é a questão da sobrevivência, né? Então, cada empresário foi impactado de uma forma e ele tenta entender o que fazer, né? Como fazer. Essa pergunta do como fazer é a questão da sobrevivência, né? Alguns foram muito fortemente impactados, né? E alguns ainda não entenderam o que vão ser, né? Mas, assim, de uma forma ou de outra, todos vão ter a questão do impacto. A outra coisa que a gente percebe também é que isso, eu acho que é um momento que a gente tem que explorar bastante isso, é a questão da solidariedade, né? Então, tentando, os empresários, como têm mais recursos, e essa crise impactou as pessoas aí de menor renda, né? Então, eu sinto uma solidariedade muito grande, as pessoas tentando criar formas de ajudar as pessoas menos abastadas, no sentido quer dizer, ajudar a passar essa crise, ajudar a passar esse momento, né? E a última coisa é a questão de oportunidade, né? Como é que depois disso tudo eu ainda consigo criar uma oportunidade, né? E aí essa interpretação de oportunidade é uma coisa que o empresário tem feito e tem tentado fazer desenhos de como criar oportunidade nesse momento, né? Então é isso, pessoal. Vamos nas próximas conversas aí a gente vai discutir um pouco aí como será os próximos momentos, o que a gente tem de visão, tá? Mas prazer falar com vocês. Obrigado, Júlio. A gente teve um probleminha. Obrigado. A gente teve um probleminha aí no início do áudio, mas depois acho que deu uma melhorada. Mas só para entender, de fato, os Estados Unidos, incrível que pareça, está sofrendo muito mais do que a gente nesse uso exagerado das redes, da internet. Vamos lá, eu queria, antes de fazer algumas considerações e colocar algumas perguntas e reflexões para ambos, eu queria também pedir que quem tiver interesse, tem aqui já uma pergunta do João Bosco, eu já vou incluí-la aqui, inclusive na minha, mas quem tiver interesse em fazer alguma pergunta ou usar o chat ou então levantar a mãozinha, que após essa sessão que eu vou fazer essa consolidação e devolver pergunta, a gente estaria abrindo para responder as perguntas, que pode ser respondida pelo Rodrigo, pelo Júlio, ou por mim, ou por uma dupla, ou pelo trio, enfim, vocês tiverem algum direcionamento específico também explicitar. Então, via chat ou levantando a mãozinha, a gente vai seguir na ordem, vamos coletar todas as perguntas e depois a gente faz a resposta consolidada de todas. Ok, eu queria aqui primeiro trazer uma perspectiva, né? Antes de trazer, agradecer primeiro, Caserta, muito legal a sua colocação de como o programa ajudou
a enfrentar essa crise. E, de fato, um dos objetivos desse programa é uma transformação da liderança para lidar com temas mais contemporâneos. Não que a gente esperasse essa crise, mas alguns aspectos dessa crise elas são apenas questões que foram demasiado aceleradas do mundo que já existia. Então, a gente está falando, a transformação digital agora está no topo da agenda, mas já estava, talvez não tivesse com a mesma urgência, porque era um processo mais planejado, mais cadenciado. Então, assim, não teve muitos elementos novos, mas eu acredito que teve muita aceleração da contemporaneidade. Então, obrigado, me sinto honrado e realizado aí com um dos nossos principais propósitos na sua fala. Tá? A gente está realmente feliz aí por estarmos cumprindo o nosso compromisso com a proposta do ser. Obrigado. Eu queria trazer aí a questão importante, né? Eu acho que a primeira questão que tem a ver até com a pergunta do Zé Bosco, que é o seguinte: eu também tenho conversado com alguns empresários, vai ter até uma dos vídeos, vai ser sobre isso, coleta de algumas informações, e a coisa que mais me chamou a atenção e que eu achei muito bonito é que, diferente de todas as outras crises anteriores, há um abandono daquele binômio ameaças e oportunidades, ou seja, diante de toda a crise, o que o líder fazia? Quase que uma análise SWOT. Cara, a análise SWOT já existe há quase um século. Eu acho que essa crise ela simplesmente conseguiu fazer uma transformação de perspectiva de mundo e da própria crise em si. Então não se fala mais de oportunidades e ameaças, como se falava antes, mas sim as pessoas estão falando de aprendizado. Ou seja, é incrível como o aprendizado ocupou o lugar da tradicional ameaças e oportunidades nessa crise. Isso mostra que, obviamente, quem traz aprendizado está trazendo uma confirmação de que transformou, e não apenas de que abriu oportunidades de ganhos e perdas, ou seja, não é mais um jogo de soma zero, é uma transformação profunda. Isso é reforçado por uma colocação também muito comum de que eu vejo todos os líderes repensando profundamente acerca de si mesmo, da vida e das suas organizações. Então, é muito comum eu estou em mais de uma dezena de comitês de crise, a temática está indo muito além do que a gente precisa fazer para quando retomar, tal, a questão contábil, solvência, mas assim, cara, que modelo de negócio a gente precisa ter nesse novo mundo? Então você vê que a preocupação não é mais, poxa, que oportunidade vai ter, que modelo, que repensar da minha existência como empresa, como organização, eu preciso ter de uma maneira profunda para viver nesse novo mundo. Então tem, de fato, um anúncio aí de que o mundo vai mudar e que as lideranças estão muito conscientes disso, né? Eu acho que o ponto que também foi colocado, né? O Júlio trouxe essa questão que tem um risco, o risco aumentou, né? Quer dizer, a gente subiu, né? E tem uma questão também de algumas pessoas entendem, outras não estão ainda entendendo, ou seja, de fato, uma questão da contemporaneidade é que a gente nunca vai conseguir entender plenamente tudo. Então, esse conviver com a incerteza, na verdade, eu acho que esse vírus é a prova de que essa é a nova tônica do mundo contemporâneo. Não apenas no contexto da crise, mas no pós-crise, isso vai estar vigente. Cada vez mais a gente vai estar diante de incerteza. O mundo não é mais controlável, a gente não mais consegue colocar todos os cenários de pé para construir as nossas estratégias, seja estratégias de investimento, seja estratégias de empresarial, enfim. Último ponto que eu queria também trazer aqui, que a gente falou, né, do digital no topo, como que essas empresas estão colocando essa temática como prioridade, né? A gente tem aí uma questão que vai para além da tecnologia, ou seja, a gente está falando que estamos com limitações de banda, estamos com, enfim, uma série de coisas, mas a grande transformação digital que eu acho que essa crise traz não é mais um plano de investimento em tecnologia, tal. Ela está trazendo uma mudança profunda de modelo mental que provavelmente não só vai utilizar mais plenamente essas tecnologias que fazem a transformação do digital, mas talvez vão até exigir
coisas diferentes que estavam previamente planejadas. Então, acho que tem um repensar de digital, que por mais que esteja no topo, que ele ainda é uma derivada do repensar de modelo de negócio, que vem de um repensar profundo do indivíduo, da liderança, de novo voltando ao ponto de si mesmo, da vida como um todo e dos seus negócios. Então, essa profundidade transformadora que essa crise trouxe, para mim, é brilhantemente colocada na palavra aprendizado no lugar de ameaça de oportunidade. Então, com esse introito, eu queria voltar com esses pontos que eu coloquei para vocês, e aí vamos coletando aqui as perguntas, né, bem como a sequência, para a gente também ter aí pontos e colocações dos participantes. Quem quer começar aí? Rodrigo, pega a bola? Eu posso começar aqui. Bem, eu tô vendo aqui a pergunta do José Bosco, né? E acho que essa é uma pergunta que nesse momento acho que está sendo, todas as empresas estão pensando nisso, né? Quer dizer, como é que eu reinvento aqui o meu negócio, em alguns casos, ou como é que eu aprimoro o meu modelo de negócios para que ele capture os aprendizados dessa pandemia, né? E um exemplo aqui, só a título aqui ilustrativo, mas que eu acho que demonstra o poder dessa reflexão e algumas respostas rápidas que começam a aparecer mesmo em pequenos negócios, né? Eu decidi vir para o interior, né, há uns 10 dias. Eu tenho uma casa no interior de São Paulo, decidi vir para cá com a família. Tenho uma boa conexão de internet, então não faria muita diferença, né, onde eu estar, né? E eu sou fã de churrasco e tenho um açougue aqui perto que é incrível. O gado é do dono do açougue, é um negócio, é um barato. E ele fechou, né? Por conta da crise, ele fechou a loja dele. É uma loja pequena, então é muito difícil a circulação ali, né? Então ele fechou. Mas o que ele criou? Ele criou um serviço em que, além da pessoa fazer um tour virtual no açougue dele, o que isso é uma coisa já comum, né? Várias empresas têm isso, ele faz um processo ali interativo por vídeo, né, onde você escolhe o que você quer, o corte, a pessoa corta na sua frente a carne, você diz quantos dedos você quer a picanha, ele corta, você vê o cara cortando, aí ele pergunta se você quer embalar a vácuo ou não, então você vai acompanhando o trabalho de preparação daquele pedido, ele te avisa quando estiver pronto, você passa na loja, o cara sai ali com luva, etc., com a maquininha do cartão, e exatamente com os cortes que você pediu e coloca dentro do seu carro, né? E eu fiquei pensando, ele é um negócio pequeno, né? E essa experiência era uma experiência que as pessoas nem tinham no modelo anterior. Quer dizer, eu não me lembrava, não me lembro de ter ido lá alguma vez e ter visto eles cortando exatamente da forma como eu queria. Quer dizer, ele passou a dar visibilidade para as pessoas agora do trabalho até ali dos bastidores, aproveitando esse momento e talvez isso tenha melhorado a experiência que as pessoas tinham em relação à loja dele. Quer dizer, eu sempre gostei, eu agora adoro, entendeu? Porque eu achei incrível a velocidade, e ele falou o seguinte: não, vamos trocar, já que as pessoas não podem vir aqui, como é que a gente faz com que as pessoas se sintam aqui e vamos tentar mostrar mais ainda do que a gente normalmente mostrava. É um exemplo simples, mas acho que é poderoso, porque ele mostra como as empresas podem se fazer presentes, mais presentes mesmo remotamente, né? Eu acho que essa é minha percepção. E isso tem um poder absurdo de transformar vários negócios. Tá? Eu acho, por exemplo, que o real estate para a parte de empresas, comercial, acho que esse negócio vai dar uma chacoalhada, né? As empresas vão realmente questionar esses grandes espaços físicos em lugares caros, né? Para uma coisa mais funcional, menor, mas usando, né, mais ativamente infraestrutura de reuniões virtuais e etc. Eu acho que definitivamente o tema de
de migração para nuvem, né, vai acelerar de maneira absurda, né, porque eu tenho clientes aqui que nesse momento adiaram um pouco a sua jornada de migração para nuvens públicas e nesse momento estão com dificuldades de como gerenciar os seus data centers, né, que estão fisicamente lá. Então eles estão, quer dizer, obrigando as pessoas a estarem lá gerenciando isso, né? E estão refletindo hoje, poxa, eu deveria ter feito esse movimento um pouco mais cedo. Mas voltando para a questão do shaping dos negócios, eu acho que esse negócio vai despertar um lado criativo, um lado inovador nas pessoas, como reação a essa pandemia, que vai tornar mais atraente, mais sexy alguns negócios. Alguns negócios vão ficar mais interessantes nesse novo modelo, né? E acho que esse exemplo que eu dei ilustra muito o poder e que isso vai estar presente em empresas dos mais diversos portes, né? E eu dei aqui um exemplo de um pequeno negócio, né? É um pequeno negócio que está se reinventando e muito rápido, né? Eu fiquei muito impressionado com esse caso. Esse era o exemplo aí que eu queria dividir com vocês. Deixa eu passar aqui para o Júlio fazer alguns comentários e acho que também a gente abrir para outras perguntas aqui para um bate-papo, né? Obrigado, Rodrigo. Então, vou falar um pouquinho, vou aproveitar esse tema da questão de oportunidades, né? Então, oportunidade, quer dizer, quando você olha para os negócios hoje, é muito difícil você falar de oportunidade, né? Existe uma incerteza muito grande de quanto tempo que vai durar essa crise, principalmente, né? E quais serão os impactos, né? Então, tudo que a gente fosse falar de oportunidade de negócio, eu acho que é muito prematuro e todas as variáveis para fazer uma análise que fosse mais possível da gente imaginar, né? Mas eu acho que a principal oportunidade eu tenho visto no lado pessoal, né? Então eu tô nos Estados Unidos, então aqui em Miami, a gente já tem um lockdown aqui o lockdown total, né? As minhas filhas, elas estão em casa já tem 3 semanas, né? Então as escolas elas já mudaram o shift para online. As crianças estão estudando há 2 semanas, horário integral, né? Começa às 8 e vai até às 4 da tarde. Então você vê que as escolas se adaptaram. Uma coisa importante, eu acho que é legal dividir com vocês, né? Quer dizer, na semana passada a gente recebeu um e-mail da escola falando que a expectativa de voltar à aula presencial é agosto, né? Final de agosto. Então, assim, ninguém tem expectativa de voltar antes, né? Então, essa oportunidade pessoal, né? Quer dizer, como eu estou trabalhando de casa, a minha esposa, que também tem o business dela, está trabalhando de casa, essa oportunidade de conviver mais com a família e de saber o dia a dia, né? Às vezes as crianças passam grande parte do tempo do dia nas escolas, então a gente não tem esse dia a dia, não tem esse convívio, né? Durante a semana, né? Até porque a gente tem muita atividade também, né? Mas é uma oportunidade da gente perceber hábitos, perceber convívio, quer dizer, entender um pouco mais desse convívio pessoal. Então, esse eu creio que é uma oportunidade muito grande. A outra, o Rodrigo abordou muito bem, é a questão de provedores de serviço, né? Quer dizer, o tanto que é importante os provedores de serviço, né? Quer dizer, no meu prédio, no meu condomínio, quer dizer, você tem os porteiros, você tem os seguranças, você tem as pessoas que estão ali no dia a dia. Cada uma daquelas pessoas é uma vida, né? Então, a gente percebe que eles estão deixando qualquer forma de medo, qualquer forma de risco deles para estar servindo a gente. Então, essa valorização dessas pessoas, eu acho que é uma coisa que a gente não fazia com a devida importância, né? Então, acho que isso vai mudar. A gente vai olhar para as pessoas com mais carinho, com mais atenção, né? Você fala assim, o motorista do Uber ou o entregador, pô, ele tem família também, né? Ele está abrindo mão do risco de saúde
né? E a gente está sendo servido por ele no momento que a gente está fazendo o lockdown, mas eles não, né? Então, essa importância desses provedores, eu acho que é um momento da gente refletir, né? E, mais uma vez, concordando até com o Rodrigo, essa questão da criatividade, né? A gente já tem visto aí muita gente com essa criatividade de adaptar, de mudanças radicais. Eu falo da escola, por exemplo. A escola passou todos os conteúdos dela para o EAD, né? Para o ensino à distância, e isso em uma semana, né? E ela não tinha essa capacidade anteriormente, né? Então, eles conseguiram fazer essa mudança para manter o calendário anual funcionando, né? Então, é uma coisa da criatividade. Então, essa reflexão dessa oportunidade pessoal e principalmente essa oportunidade da gente ser mais criativo, eu acho que são 2 pontos que a gente deveria refletir um pouco, deveria buscar um pouco mais de reflexão nesses pontos, né? E é isso que eu tenho tentado fazer, né? Quer dizer, buscar reflexão nesse momento, desse momento que a gente está vivendo, né? Então, eu vou voltar a palavra para o Alexandre e a gente pode explorar um pouco mais esses temas. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Julinho. Enquanto a gente aguarda perguntas, eu vou também contribuir com alguns exemplos de algumas empresas que eu estou fazendo. Ou eu sou conselheiro permanente, ou estou convocado para ajudar nesse momento de crise, né? Então, a primeira coisa que é interessante, né? Vocês comentaram do repensar o espaço físico, né? Tem uma empresa que, inclusive, um dos sócios é aluno da turma 2, ou seja, já se matriculou, que é a Loki Engenharia, e eles trazem uma perspectiva super interessante, que o mote deles é desafiar a empresa em repensar a demanda inicial de espaço, e, em geral, eles chegavam com uma proposta que reduzia, em média, 55% do espaço originalmente planejado. Era um choque, mas era um ganho de eficiência e de custo e tal. Então, essa oferta que anteriormente tinha um impacto extremamente voltado para uma dinâmica de oferta, eu acho que agora vai ser o contrário, as empresas vão demandar. Então, eu acho que eles já saem anos-luz na frente com essa conexão por um modelo mental que já era previamente conectado com os dilemas contemporâneos. O coronavírus, essa crise, só simplesmente evidenciou que a oferta que ele está trazendo é boa. Quem tinha caixa, quem estava em transformação digital, quem tem muito custo de real estate, obviamente vai ter uma posição privilegiada na retomada, isso é ponto pacífico, né? Eu acho que vai ter uma dinâmica de PPPs que vão ser aceleradas. Eu acho que o Julinho trouxe aí uma questão importante, que é a irresponsabilidade fiscal, ou seja, a responsabilidade fiscal era o tema, agora com a crise a irresponsabilidade vem, mas essa irresponsabilidade ela é pontual, ela é cirúrgica, então vai ter uma necessidade do governo retomar a sua agenda fiscal e, por consequência, isso tende a ter não só privatizações, mas PPPs tendem a acelerar no nosso país, o que é bom, ou seja, é uma aceleração necessária. Talvez isso ficasse mais empacado no Congresso se não tivesse o coronavírus. Uma questão do humano adentrando a agenda das pessoas, da liderança, da nossa cultura, ela é muito interessante. Eu tenho evidências de que a maioria dos líderes eles estão mais preocupados hoje com a questão da saúde alheia, com o desemprego, perda de renda alheia, do que com a desvalorização dos seus ativos ou com o seu negócio em si. Isso é bonito de ver, isso eu nunca vi em crises anteriores. Eles estão deixando isso numa segunda... Eles estão mais preocupados com, poxa, a pessoa que, puta, aquele cara que eu conheço, puta, não sei o quê, o açougue lá que eu comprava, está todo mundo preocupado mais com o outro do que consigo mesmo. Isso já mostra uma mudança de perspectiva dessa crise que tem uma dinâmica mais humana, porque invariavelmente tem muita gente mais fragilizada do que nós, pela generosidade que a vida nos deu de estarmos aí em posições mais de destaque, né? O home office é uma coisa interessante. Eu tenho um caso também, eu faço mentoria de diversos líderes. Um dos meus mentis foi a coisa mais engraçada. Ele não conseguia fazer home office, enfim. Mas, resumo, eu fiz a última mentoria e foi cair sua vida. Inclusive, eu saía do meu escritório
para ir fazer uma sessão de fisioterapia, de fonoaudiologia. E aí fui fazer virtual. E a fonoaudióloga falou, cara, vamos mudar só para virtual, porque eu estou vendo muito melhor virtualmente você do que pessoalmente. Porque eu estou conseguindo notar coisas que no pessoal... Ele começou a repensar a vida dele a partir desse feedback que ele teve de uma fonoaudióloga que ele gastava mais de 1 hora para se deslocar, para fazer semanalmente, enfim. Então tem um mundo de aprendizado e não é um home office buscando apenas qualidade de vida, pelo contrário, ele está sendo trazido como a pauta principal de ciência, né? E a coisa que eu queria fechar aqui um pouco importante, né? Inclusive, tem empresas que estão, por coincidência, dando muito bem na crise. Muito bem. A gente tem um colega até da turma 1 que é impressionante. As cifras de crescimento deles é impressionante, porque eles têm contratos, então não é nem novos contratos, que são por uso, é uma empresa que fomenta a transformação digital, mas aí você vê o lado humano. Ele não consegue nem comemorar o próprio sucesso dele, porque ele está vendo que empresas, colegas, amigos estão de fato não na mesma vibe. Então, assim, mesmo tendo oportunidade, quem tá por... eles não estão com a vibe de puta, beleza, essa crise me trouxe aqui ganho. Então, essa humanidade, essa coisa bonita, né, que eu acho que o mundo contemporâneo e a sociedade contemporânea estava precisando dar uma acelerada, eu acho que essa crise trouxe fortemente para as lideranças e para a sociedade em si. Então, esse é um resumo de coisas boas que eu vejo, tá? Fialho, eu gostaria só de acrescentar aqui uma perspectiva, vou ser muito breve aqui para que a gente possa capturar mais alguma pergunta, né, dentro do nosso tempo. Mas que é uma dimensão da produtividade, né, e pode parecer um pouco contraditório, né, mas eu acho que a gente vai ter um dos aprendizados, né, desse momento é a oportunidade que a gente tem de aumentar a nossa produtividade. E aí eu vou me valer aqui do comentário do Júlio, né, sobre a escola, né, dos filhos, e assim, a minha filha tá no mesmo esquema, né, aula remota e tal, e ela falou assim para mim, nossa, eu tô muito mais cansada do que eu fico normalmente, né? Aí eu fui entender um pouco melhor, né? Ela falou, a gente tem um pouco a cultura aqui né, de dar uma paradinha, de tomar um café e tal. Aliás, essa não é uma característica do mundo todo. Eu trabalhei alguns anos fora do Brasil. Ali as pessoas, né, são mais produtivas, almoço mais curto, etc. Aqui a gente tem essa característica, né? Os nossos dias são longos, mas se a gente for olhar, a gente tem diversos momentos assim de produtividade baixa, né? O trabalho remoto, acho que ele cria naturalmente ali uma disciplina, ele cria uma preocupação em se manter produtivo e etc., sem contar a eliminação de tempo de deslocamento, o tempo que a gente perde em trânsito, os dias, eu particularmente tenho trabalhado mais, assim, eu tô bem ocupado aqui, né, espaços que eu tinha ali na minha agenda, que ficavam um pouco reservados para mim, escondidos, eles desapareceram, né, então eu acho que as empresas vão perceber uma oportunidade de aumentar a produtividade. Eu acho que a gente vai ter um choque de produtividade depois disso. Tá? É só uma outra dimensão que eu estou já observando e eu acho que isso vem para ficar. Perfeito. Mundo novo, de fato, e eu corroboro. Está todo mundo conhecendo na virtualidade novos sabores, novos coloridos e também a produtividade em si, o que é novo, porque a virtualidade ela sempre teve uma conexão muito mais forte com comodidade, com qualidade de vida, tal. Uma produtividade nunca era diretamente associada à virtualidade. Essa crise acho que trouxe essa pauta muito forte, muito bem colocada e está muito comum. A gente tem uma pergunta, mas Julinho, quer fazer alguma consideração? Você está em mute. Vamos lá, deixa eu fazer as considerações.
O Julinho depois traz o ponto dele, acho que ele está em mute, não estamos escutando ele. Mas eu queria pegar a pergunta do Claudinei, que é uma pergunta super interessante, né? Ele traz essa questão dessa ambiguidade, né? Que tem unidade, mas tem pessoas desesperadas, tem a ver com um pouco aí de pânico que ele colocou. Ele traz a infodemia, né? E a pergunta final dele, pô, como que é a saúde mental? Cara, impressionante. Eu falo com propriedade, né? Eu fiz um plano pela minha consultoria, né, pós-coronavírus, de que as coisas iam realmente minguar, as empresas não iriam, como é comum em crise, tá? Na verdade, eu estava viciado em modelos anteriores. Ah, não, pô, ninguém vai contratar consultoria na área de repensar modelos de negócio, de redesenhar modelos operacionais, de desenvolver lideranças, tal, nesse momento pós-crise que era comum. Eu tinha replanejado, logo começou a crise, e falei, puta, vai mudar o mundo para a gente, vamos ter menos demanda, projetos não vão ter os mesmos volumes, tal. E a coisa que me chamou a atenção é justamente na sua pergunta. Não apenas repensar modelo de negócio, mas as pessoas estão colocando na pauta como que vai ser a dinâmica da minha empresa nesse mundo novo, nessa consideração nova. Pessoas vão chegar mentalmente afetadas. Como que eu consigo realmente acolher, porque a preocupação do número 1 da empresa está nisso. Como que vai ser o dia da volta e como que a gente ajuda a dinâmica organizacional dessas pessoas estarem operando nesse mundo novo? Cada um vai trazer os seus dilemas do lockdown, alguns entes queridos que possam ter vindo a falecer ou terem passado por dilemas, pessoas queridas que perderam seu emprego. Então, assim, as pessoas vão chegar com uma carga muito individual e subjetiva para o momento de retomada, que para colocar uma nova dinâmica em pauta, não adianta uma agenda plenamente objetiva. Vamos todos aqui, o nosso objetivo, isso não vai funcionar. Então, a coisa que mais me impressionou, aumentou demasiadamente a demanda de repensar modelo de negócio, repensar dinâmicas de liderança e trabalhar essa liderança na volta. Então, incrível que pareça, eu achava que ia diminuir e a boa notícia é que cresceu. Então, a liderança está muito preocupada com essa temática, ela está consciente e justamente está pedindo ajuda porque não tem resposta. Ela vai ter que justamente ajudar a encontrar esse novo arranjo, essa nova dinâmica que acolha essa saúde mental que invariavelmente vai estar afetada das pessoas. Boa pergunta, Claudinei. Então, a pergunta aqui do Alexandre Gado. Como estão vendo isso nos clientes? Conselhos com essa característica? Quer começar, Rodrigo, com a pergunta do xará aqui, do Delgado? Está em mute. Rodrigo, você está em mute. Tô aqui no chat, tô dando uma lida aqui rapidinho na pergunta, só para eu... Começa aqui, ele está falando um pouco da falta de estrutura física, tal. Realmente tem uma coisa interessante, né? A produtividade ela está diretamente relacionada com essa estrutura física, né? Por exemplo, tem pessoas que não necessariamente têm um escritório reservado e alguns têm que fazer videoconferências num pedaço, num espaço da sala comunitário. Realmente, coisas simples dessa natureza dificultam demasiado o home office. Você está completamente correto. Mas quem, de fato, tem um mínimo de estrutura, a funcionalidade e a eficiência tem sido brutal. Inclusive, pessoas que eram muito resistentes a isso. Isso, exatamente. Isso que eu ia comentar, Fialho. Alexandre, obrigado aí pelo ponto, né? Eu acho que quando a gente fala no ambiente das empresas, né, e na relação com seus talentos, com seus empregados, acho que as empresas vão começar a perceber também que elas têm que, de alguma maneira, ajudar, né, a viabilizar algumas coisas, né? Talvez algumas economias que essas empresas possam ter
ou o aumento de produtividade observado, e aí compartilhando um exemplo nosso aqui, né? Quando a gente pega e decide colocar 1.200 pessoas em casa, a gente não poderia imaginar assim, qual é a qualidade da internet dessas pessoas em casa, né? Essa é uma coisa um pouco básica, né? Mas muitas pessoas só têm a internet do 4G, né? Ou tem uma internet de baixa qualidade em casa, optaram por não ter. Então, nós olhamos para isso e dizemos assim, esse é um elemento importante para essa pessoa se sentir bem, se sentir suportada, né, com todo o ferramental para conseguir trabalhar em casa. Eu acho que as empresas vão começar a ter essa preocupação. Como é que eu maximizo a produtividade do meu empregado na casa dele, né? E isso, obviamente, vai trazer um retorno para a empresa, né? Sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de fazer um comentário muito rápido, Fialho, sobre o ponto do Claudinei, né? Que tem sido mais um aprendizado também nessa crise sobre o excesso de informação, né? O excesso de informação, ele é um pouco, ele mexe muito com a gente e acho que nós aqui, né, nas nossas posições de liderança, assim, eu tenho aprendido muito o nosso papel de ser capaz de, né, quer dizer, conter um pouco isso, tratar um pouco melhor essa informação. Tem muita responsabilidade nossa nisso, né? Eu tenho tido um cuidado muito maior agora nessa crise, porque a gente recebe uma quantidade enorme de fake news, né? As pessoas muitas vezes se desesperam e essa informação não é uma informação correta. Eu acho que nós, como líderes e as empresas, também estão aprendendo muito a gerenciar melhor a comunicação. Quer dizer, não omitindo absolutamente nada que seja relevante, mas tratando um pouco mais a informação para que ela não chegue de forma tão bruta na ponta e também em excesso, porque claramente esse negócio não deixa as pessoas bem, não, as pessoas não sentem conforto. Eu não me lembro quem foi, Fialho, mas acho que, se eu não me engano, num dos nossos grupos aqui, eu acho que teve até uma declaração de um dos ministros, falou assim, pessoal, leiam as notícias, se mantenham atualizados, mas para um pouquinho também, conversa um pouco em casa, aproveita esse momento para conversar com as pessoas, olho no olho ali, né? Porque se a gente ficar o dia inteiro olhando a televisão ali, você vai sofrer 10 vezes com a mesma informação. Ela aparece de manhã, você sofre um pouco, aparece à tarde, é a mesma, igualzinho, não mudou nada, né? E você sofre de novo. Eu acho que esse é um cuidado importante que todos nós devemos ter. Deixa eu devolver para você aí, Viário. Beleza, eu vou aqui partir para o encerramento, mas realmente ou foi o ministro ou o Mandetta que teve esse pronunciamento e que vale uma menção, independente de qualquer coisa, tem feito um trabalho super, super bacana. Indo para o encerramento, e antes de agradecer, eu queria só fazer um convite. Teremos um outro evento no dia 15, ou seja, daqui a 2 semanas, no mesmo horário, onde a gente vai estar falando que são olhares sobre a viralização, sob as lentes da filosofia, psicanálise e neurociência. Então, a gente vai trazer 3 lentes para falar de um tema que direta e indiretamente está nos afetando nesse momento, que é a viralização. Então, fica aqui o convite para todos. Vocês irão receber, obviamente, mas será no dia 15, ou seja, daqui a 2 semanas. Queria aqui, para a gente não passar muito nosso tempo, agradecer principalmente ao Rodrigo e ao Júlio pela contribuição, pela generosidade do seu tempo e do seu conhecimento e da sua experiência para dividir conosco. E agradecer a todos os participantes por estarem aqui conosco e espero vê-los daqui a 2 semanas em nosso próximo evento aí, virtual. Muito obrigado a todos, espero que tenha sido aí bem interessante, bem rico para todos. Obrigado, até dia 15. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fialho. Obrigado, Secorato. Um abraço a todos, pessoal. Bom dia. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigado a todos. Bom dia.